Olá, começa agora o Religare Conhecimento e Religião. Quais as contribuições da Igreja Batista no cenário mineiro? No programa de hoje, eu converso com Jair Souza Leal, mestre em Ciências da Religião pela PUC Minas. Ele é pastor batista e veio falar sobre a presença da Igreja Batista em Minas Gerais. Seja bem-vindo, Jair, é um prazer recebê-lo aqui no Religare. Muito obrigado, o prazer é meu em ter recebido este convite e fico muito feliz por estar aqui com você. Alegria nossa receber você aqui para falar sobre um tema que você investigou no seu mestrado. É verdade. Olha, você pode acompanhar o Religare de qualquer lugar pelo YouTube. Os nossos vídeos ficam na nossa página, basta você procurar por Religare Conhecimento e Religião, comentar, compartilhar o Religare com os seus amigos. Então, pastor Jair, não só você é membro da Convenção Batista Mineira, e se interessou na sua pesquisa por estudar a presença dos batistas em Minas Gerais. O que é que você destacaria, tanto de dentro, como membro da comunidade, mas também de fora, olhando como pesquisador? Como é que você apresentaria para os nossos telespectadores o que é ser batista? Bem, ser batista é fazer parte de um grupo protestante cristão que hoje no Brasil, dentro desse segmento, eu creio que é o mais numeroso, de acordo com o censo do IBGE. E é uma história muito bonita que nós vamos compartilhar aqui hoje nesse programa. Você particularmente em Minas Gerais. Quando é que os batistas chegaram em Minas Gerais? Em Minas Gerais, a chegada foi em torno do ano de 1882. Um missionário que veio enviado pela junta de Richmond, americana, na cidade de Juiz de Fora. E ali ele começou o seu trabalho. Bom lugar essa cidade. Bom lugar. Juiz de Fora tem uma bela história, com os batistas. E eles vieram, então, a partir de Juiz de Fora. O ano de 1889, quando iniciou o primeiro trabalho batista aqui em Minas Gerais. Então os batistas chegaram em Juiz de Fora e de lá vieram para a capital, recém-inaugurada capital. Se não me falha a memória, Belo Horizonte foi inaugurada oficialmente em 1897. Então a história em Juiz de Fora era bem recente. E com a capital Belo Horizonte começou a atrair trabalhadores, mão de obra, e automaticamente os missionários, que também passaram a ver Belo Horizonte como um excelente local para o trabalho batista. Então eles migraram para Belo Horizonte e muito recentemente, logo no início da história da capital, começou também o trabalho batista. Qual que era a mentalidade da época, desses missionários norte-americanos que levaram então, a tomada de decisão de vir para Minas Gerais? Porque no Brasil, você disse, final do século XIX também, então é mais ou menos ali na mesma época, não? Então veja, a história ela passa muito pelos Estados Unidos, houve a guerra lá de secessão, quando o Sul perdeu a guerra e era muito escravagista. E com isso houve uma imigração muito forte dos sulistas americanos para o Brasil. Nesse período vieram muitos batistas. Eles se instalaram em São Paulo, lá em Santa Bárbara do Oeste, em uma outra cidade que hoje chama-se Americana, e começou o trabalho, a princípio para imigrantes, para os próprios imigrantes que vieram, e depois vieram 2 missionários enviados, que são considerados o ícone dos batistas aqui no Brasil, que é o missionário William Begbie e Zachary Taylor, que começaram nesta igreja que já tinha sido formada por imigrantes americanos, e depois eles começaram o seu trabalho, decidiram fazer para brasileiros, não especificamente para o estrangeiro. Então eles foram para a Bahia, e ali na Bahia eles iniciaram a primeira igreja batista, em 1882, para brasileiros, porque 10 anos antes, em 1871, já tinha uma igreja batista, ou 2 igrejas batistas em Santa Bárbara do Oeste, voltada para o imigrante. Sim. E assim iniciou a história dos batistas aqui no Brasil também. Entendo. Pensando que Juiz de Fora, eu sou natural de Juiz de Fora. Olha aí. Nesse final de século, não só era a cidade mais desenvolvida do estado, cidade industrial, não sei se isso tem interferido a chegada dos batistas, a escolha por Juiz de Fora, talvez também a proximidade ali com Porto ao Rio. Pela proximidade com o Rio de Janeiro, a linha férrea, a facilidade que tinha essa cidade, polo, para poder fazer a sua entrada aqui no estado de Minas Gerais. Também o clima
os americanos, né, eles certamente estranharam muito o clima aqui no Brasil e Juiz de Fora contribuiu muito para a vinda desses americanos aqui para Juiz de Fora e iniciar o trabalho batista. Sim. Jair, imagino que para um grupo protestante no final do século XIX, início do século XX, grupo minoritário, não deve ter sido nada fácil, né, para a Igreja Batista se inserir no cenário religioso, majoritariamente católico. Sim. O que a história nos fala, né, dessas dificuldades no começo, né, e da chegada dos batistas em Minas? Isso. Todo início é sempre muito difícil, né? E esse exclusivismo que havia, né, basicamente o catolicismo era uma religião hegemônica aqui no Brasil, mas com a abertura dos portos, com o comércio exterior, a chegada desses imigrantes, começaram a haver algumas mudanças. Em 1889, que está muito próximo dessa história do início batista, veio a proclamação da República. E com ela também veio esse ímpeto, né, do trabalho aqui no país. Então facilitou muito o crescimento dos batistas no país por conta dessas mudanças também políticas, econômicas, e assim eles começaram a se espalhar pelo país e Sim. Minas Gerais foi um dos primeiros estados em que os batistas chegaram para fazer o seu trabalho. Sim. Vocês, nos estudos e mesmo como membro da comunidade batista, vocês têm relatos assim de uma rejeição da sociedade, uma dificuldade em relação à mensagem religiosa cristã no viés batista? Existem alguns livros, né, os quais eu pesquisei, que falam sobre essas perseguições que haviam, porque o batista ele é um pouco diferente do protestantismo em geral, principalmente por algumas questões como a igreja ela é congregacional. O que significa isso? Que cada igreja local é independente. Então isso é uma diferença em relação a outros grupos protestantes. Além do mais, há ênfase muito forte no batismo, não de criança, não o batismo infantil, mas o batismo de pessoas convertidas, e normalmente adultas, que só pode entrar para a igreja por vontade própria, por uma escolha pessoal e pelo batismo já de adulto de uma pessoa convertida. Alguns grupos protestantes, embora eles pareciam muito nessa questão prática do batismo ao catolicismo. E os batistas, portanto, aqui no Brasil, hegemonicamente católico, sofreu essa rejeição a princípio, porque não se entendia um grupo que vinha propondo o batismo não infantil, que tinha também muito a ver com a identidade civil. Então, ser batizado enquanto criança era também se tornar um cidadão brasileiro. E com essa proposta de batizar um adulto, o que fazer com uma criança? Como que eu vou me tornar um cidadão? Então, a proclamação da República ela ajudou nesse sentido, de que uma criança ela já não vai ser mais cadastrada pelo batismo, né, ou reconhecida civilmente pelo batismo, mas no cartório, no cartório, pela sua certidão civil. Nesse aspecto, os batistas, então, começaram a ter uma abertura maior. Mas houve, no início, sim, algumas rejeições, alguns preconceitos e, principalmente, mesmo algumas perseguições que são narradas em diversos livros de história. Uma vez eu estava ajudando como consultor a um programa sobre a Igreja Batista, e não sei se nós já chegamos a falar sobre isso em algum momento, mas aí conversando com uma professora, também ela é batista, ela disse, olha, sobre os batistas é preciso realçar o investimento em educação. Né? Isso é muito forte para a tradição batista. Isso não pode ficar de fora de um programa que fala sobre os batistas. Estou lembrando disso agora e aproveito para te perguntar. Qual que é o lugar da educação? Isso é muito verdadeiro, porque uma das coisas que o batista preza é pelo conhecimento da Bíblia. Quando chegaram ao Brasil, havia um grande número de pessoas analfabetas, que não tinham um conhecimento formal. Então, como eu vou ensinar a Bíblia a essas pessoas se elas não sabem ler e escrever? Então, o investimento em educação, embora tenha um cunho social, mas ele tem um cunho também da própria missão. Eu preciso ensinar a Bíblia às pessoas e eu ensino elas por meio da educação. Então, logo no início, você vai ver a história tanto na Bahia, no Rio de Janeiro e aqui também em Minas Gerais, que o Colégio Batista Mineiro, ele também é centenário. Logo no início da história dos batistas, eles começaram também as suas obras em educação, para ensinar a Bíblia às pessoas aqui do Brasil. Sim, você mencionou bem, eu acho que é oportuno a gente falar dessa obra em Belo Horizonte, que é o Colégio Batista. Eu tive a oportunidade recentemente de conhecer, visitar amigos que trabalham lá
no colégio, na faculdade. Né? Isso é simultâneo, a chegada dos batistas em Belo Horizonte, logo ali no começo, né? Eles organizaram esse colégio. Né? Veja, Flávio, a chegada, então, em Belo Horizonte se deu lá, logo no início da inauguração da capital, em Belo Horizonte. Em torno do ano de 1918, por aí, foi criada a Convenção Batista, porque se cada igreja batista é independente, como que elas falam entre si? Esse órgão, essa associação de igrejas, chamada Convenção, ele faz essa interligação. E logo que a Convenção, no ano de 1918, então, no próximo ano, em julho, irá fazer 100 anos da presença centenária dos batistas aqui em Minas, da Convenção, na verdade. Os batistas logo se organizaram em convenção, eles também iniciaram esse trabalho, o Colégio Batista Mineiro, que também já está para fazer aí os seus 100 anos de existência. Bom, vou deixar para o segundo bloco, mas você já pode, o telespectador pode nos aguardar, você explicar também que há mais que uma convenção batista no Brasil, e então você explicar para o nosso telespectador como é que é essa organização dos batistas. Eu explico para você. Obrigado. Nós vamos fazer um breve intervalo, voltamos já.